Na unidade 3, a gente vai falar sobre as curvas horizontais e transições. Vamos lá? O traçado de uma rodovia, ele é constituído entre trechos retos, que aqui a gente vai chamar de tangentes, e trechos curvos. E essas curvas a gente pode chamar ou de curva de concordância horizontal ou simplesmente curva horizontal. E essas curvas horizontais, elas podem ser circulares, ou também chamadas de simples, ou então elas podem ser curvas de transição. A gente vai aprender bem a diferença delas aqui e como calcula, quais são as expressões matemáticas para chegar em cada um dos itens da curva e como é implantada essa curva no terreno. Então, na aula passada, a gente falou sobre o traçado no plano horizontal. E aí aqui eu vou trazer duas vertentes de como fazer o traçado. Uma delas é a gente ver os pontos obrigatórios de passagem, tudo, em questão do terreno, obstáculos, e fazer retas, né? E depois fazer as curvas de concordância, então concordar essas retas. Mas também tem outra vertente de que você primeiro acha os teus pontos obrigatórios de passagem, depois faz curvas por primeiro e depois faz as retas tangenciando essas curvas. Aí a gente também entende desse conceito de onde que vem o nome de tangente para as retas, que vai sempre tangenciar essas curvas ali alocadas. E o que determina o número de curvas numa região, num trecho de rodovia? São todos aqueles itens que influenciam no traçado que a gente viu na aula passada, mas aqui a gente pode elencar principalmente o relevo da região atravessada. A gente sabe, quanto mais perto do montanhoso, por exemplo, serra, a gente vai ter mais curvas. As características geológicas e geotécnicas, problemas de desapropriação, pontos obrigatórios de passagem, então faz com que a gente mude a direção do traçado e determina também o número de curvas. Então, aquilo que eu comentei é um padrão que acontece e que vai influenciar no número de curvas. Mas nem sempre quer dizer que quanto mais curvas, pior o projeto. Não. A gente não tem que pensar em quantidade, mas sim na qualidade das curvas. Quanto mais curvas de raios grandes, melhor, né? Percentualmente em relação às de raio pequeno, porque são mais seguras e nem sempre não ter curva é bom. Pensem assim, se eu tenho uma reta muito longa, né, provavelmente em terrenos planos, vai chegar uma hora em que o motorista ele vai se sentir monotonia e vai ficar com sono, vai às vezes até ali pegar no sono e causar algum acidente. Ou então vai encorajá-lo a exceder a velocidade, também diminuindo a segurança da via. Então, mesmo que o terreno te possibilite retas enormes, isso acontece bastante lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, quem já foi para lá, até no Goiás, Distrito Federal. Enfim, é onde você tem bastante planície e acontece muito de saída de pista porque a pessoa, quando vê uma primeira curva, estava tão acostumada a não virar volante que sai da pista. Então, pode ser perigoso. E aí tem algumas recomendações. Evitar essas tangentes muito longas e, sempre que possível, o traçado acompanhar o relevo, para não ter também aquela estranheza e tanta intervenção. Claro, quando você tem um terreno muito montanhoso, em que as curvas elas tem muita curva de raio pequeno, aí você vai ter que aumentar o teu investimento e tentar fazer com que fique mais seguro. Sempre tem esse meio termo, tem que ser pensado. Nós vamos começar então a ver as curvas em si, como que funciona no projeto geométrico. Então aqui, vamos começar pelas curvas horizontais circulares. Então, primeiro de tudo, a gente tem que considerar uma curva sendo um arco de circunferência, né, que ligam diretamente às tangentes. Então, aqui tem uma tangente e aqui tem outra.
Então, exemplo, estava vindo numa reta aqui, e aí começa a fazer a curva nesse traçado vermelho, que é um arco de tangente. Quer dizer, um arco de circunferência. E aí, a rodovia está passando aqui, onde estou com o cursor. Essa parte em azul é a continuidade da tangente, da reta que a gente estava trafegando, imaginariamente. Esse em azul se chama tangente externa da curva. Isso vai ser bem importante, é um dos principais conceitos aqui da curva. E essa parte em vermelho é o arco de circunferência. Agora, vamos entender todos os conceitos envolvidos numa curva circular. Essas curvas horizontais circulares, elas são descritas pelo seu raio. Já comentei algumas vezes com vocês sobre isso, lá naquele passo a passo que eu passei no final da aula passada. E esse raio, onde ele tangencia aqui, perpendicularmente, na verdade, a nossa tangente, ele forma o ângulo central da curva, ou também chamado ângulo de deflexão. Mas vamos slide por slide. Aqui, primeiro, a gente conceitua o raio da curva. Então, vamos falar sobre o AC sobre 2, ou θ, né? É a deflexão. Essa deflexão é o ângulo formado entre a ligação entre PC e PT, que a gente vai ver no próximo slide, e a tangente. Então, esse ângulo aqui é a deflexão. Ele não é tão utilizado nos cálculos manuais, mas é bom a gente ter esse conceito em mente, que se alguém falar para vocês a deflexão daquela curva, vocês vão saber o que é e onde está representado. Terceiro e quarto conceito que a gente tem que ter bem claro aqui é o PC e o PT. O PC é o ponto de curva, ponto de contato entre o fim da tangente e o começo da curva circular. Um ponto inicial de curva, onde você estava vindo em reta e inicia sua trajetória curva. E o PT se chama ponto de tangência, porque é onde tem o contato do fim da curva com o começo da tangente seguinte. Então, ponto final de curva. A tangente, que eu já comentei anteriormente com vocês, que é o comprimento entre PC e o PI. Bom, o PI eu vou comentar no próximo slide com vocês. Mas o PI, já vou comentar agora, aí depois eu só mostro. O PI é o ponto de interseção. Então, onde você vai ter a interseção entre as duas tangentes consecutivas. Então, a distância entre PC e PI é igual a tangente e entre PI e PT também. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com curvas simétricas, que é o ideal sempre de se projetar. O ângulo central, ou também chamado de deflexão entre a tangente 1 e a tangente 2, ele está aqui, né, representado. Esse ângulo, a hora que você fizer o prolongamento da primeira tangente e medir o ângulo com a segunda, ele vai estar aqui e ele só coincide uma vez. Quer dizer, apenas um raio faz com que ele se repita aqui embaixo, exatamente onde esse raio fica perpendicular com cada uma das tangentes. Então, depois até vocês podem fazer um teste no AutoCAD e fazer duas tangentes qualquer, medir esse ângulo e aí pegar uma perpendicular aqui e prolongar elas até elas se encontrarem e medir o ângulo aqui embaixo para ver qual é o raio que faz com que esses dois ângulos coincidam. Façam esse teste lá por curiosidade, né? Para vocês verem que coincide mesmo. O PI, que eu comentei que ia mostrar depois para vocês, é aqui o ponto de interseção entre as tangentes. Ele é bem importante, um dos pontos mais importantes da gente saber para encontrar os pontos notáveis, que são o PC e o PT, juntamente com a tangente e o desenvolvimento da curva. Vai ser sempre, todos são importantes, porque é uma consequência, né, o cálculo.
Mas PI é um dos primeiros pontos que a gente vai ter, porque na hora que a gente traça as nossas retas, a interseção entre elas já vai ser o PI. Então é muito importante a gente saber identificar esse local e também saber como que chega nessa estaca. Depois vou mostrar para vocês num exemplo, que tem uma sacada também nele. Se ele é a primeira curva, ele vai ser a distância do início até PI. Porém, se a partir da primeira, é outra distância que a gente tem que pegar para chegar nessa estaca. Mas é só dando um spoiler, depois eu mostro melhor para vocês. O desenvolvimento da curva, também chamado comprimento da curva, é essa distância entre PC e PT, né? Esse arco de circunferência que é a nossa curva circular. E o O é o centro da curva. Olha lá, o centro da circunferência como um todo, né? Isso daqui é só um arco da circunferência, mas ela tem um centro. E esse centro é chamado de O aqui pra gente. E aqui uma representação em cores de todos os elementos que a gente conversou. O raio, a deflexão, PC e PT, as tangentes externas aqui, o ângulo central, que se repete aqui, ou também chamado deflexão entre as tangentes, o PI, ponto de interseção, o desenvolvimento da curva e também o centro da curva. Mas aí a gente precisa saber como que faz o cálculo para chegar em cada um desses elementos. Aqui a gente vai ver bastante relações trigonométricas, geométricas mesmo, que envolve seno, cosseno, tangente, graus, né, pi, 180, aquilo de desenvolvimento, relação entre ângulos. Então, eu não vou voltar na raiz lá de por que tangente de um ângulo é igual a outra relação entre distâncias. Então, não vou voltar nesses conceitos fundamentais, vou apenas mostrar para vocês as relações trigonométricas que chegam no resultado que a gente precisa. A gente está aqui numa pós-graduação. Então, o primeiro conceito que a gente vai mostrar aqui para vocês, a relação, é para encontrar a tangente. Então, se a gente fizer tangente sobre o raio, ela vai ser igual a tangente, aqui é outra tangente, né, de AC sobre 2. E aí, isolando a tangente, a gente vai ter o resultado dessa medida, dessa tangente. Então, vamos pensar, por que esse é o primeiro conceito que a gente vai calcular? Porque o raio e o AC, que estão aqui nessa equação, a gente tem apenas de desenhar o nosso traçado. Porque quando a gente traça as duas retas, a gente vai ter o ângulo entre elas. Então, beleza, a gente tem AC. E aí, como comentei com vocês, vai ter só um raio que vai coincidir esse AC também aqui embaixo, quando você tem esse ângulo reto. Então, só pelo desenho a gente já tem AC e raio. Então, o próximo elemento da curva que a gente consegue encontrar é a tangente externa. Então, por isso que é a primeira que a gente consegue aqui calcular. E lembrando, o que são as tangentes externas? São os segmentos de reta que unem PC e PT ao PI. Então, a distância entre PC e PI e PT ao PI. O próximo conceito que a gente consegue calcular, o próximo elemento da curva circular que a gente consegue calcular, é o desenvolvimento da curva. E aqui é mais fácil da gente lembrar esse conceito, que é regra de 3. 2πr está para 360 graus, como D está para o ângulo AC. Então, lembrando, né, que isso é para quando o AC está em graus, mas quando o AC está em radianos, quando isola D, fica apenas AC vezes R. Também um conceito básico aqui só de unidade de medida. Então, o próximo conceito que a gente consegue calcular é o D. Porque, lembrando, o R e o AC a gente já tem apenas
de fazer o traçado da nossa rodovia. E aqui lembrando o que é o D, é o comprimento da curva dado pelo arco de círculo entre PC e PT. E aí a gente já chega nos últimos conceitos, que são os mais importantes aqui, as estacas de início de curva e final de curva. Que essas estacas elas têm que estar bem sinalizadas, assim como as outras do nosso traçado, lá em campo. Mas esse é muito importante porque é onde você para de construir a tua rodovia reta e começa a fazer curva, ou então onde finaliza a curva e passa a desenvolver a nova reta. Então aqui é um cuidado muito maior na hora de fazer ali a tua terraplanagem ou a tua conformação ou até a alocação das estacas, né? E como que calcula PC primeiro? PC vai ser a estaca PI, que é a primeira que a gente vai ter através do alinhamento entre as duas tangentes. Aí você diminui o que você calculou para a tangente e chega na tua estaca PC. E a estaca PT é a estaca PC mais o desenvolvimento calculado. Então, é simples, né? Você chega aqui nas estacas de pontos notáveis. Aqui eu vou tentar explicar aquele conceito de PI que eu falei antes, que eu ia explicar melhor depois. Então, PI, para a primeira estaca, ele vai ser a distância lá da estaca 1, vamos supor que ela já estava aqui. Vai ser a estaca dessa estaca 0, na verdade, até aqui, simplesmente essa distância, vamos supor 100 metros. Porém, quando você está numa segunda curva, você já vem acumulando estacas, né? Então, onde você começa essa tangente, não vai ser a estaca 0. Então, não é simplesmente a distância da onde começa a reta até PI. Vai ser a estaca que você estava aqui, ao começar essa reta, até PI. Então, exemplo. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Vamos supor que você estava vindo com outra curva aqui. Vamos supor que aqui onde que eu vou fazer esse X é onde começa a reta 2, ou essa reta aqui que a gente está representando. Aqui você estava com a estaca 10, para ficar mais simples. A estaca PI está distante dessa estaca 10 100 metros. Ou seja, se o estaqueamento é a cada 20, 5 estacas de distância. Então, PI vai ser a estaca 15. Se fosse a primeira, aquele exemplo que se fosse a primeira curva em que aqui é a estaca 0, né, o primeiro exemplo que eu dei antes, sem desenhar, PI seria a estaca 5. Isso é importante a gente memorizar, porque na hora de você calcular, fazer o cálculo do traçado como um todo, não vai ser isolado aqui que nem os exemplos que a gente traz. Vai ser o cumulativo do traçado que está vindo. Então, apenas a gente ter isso memorizado, porque é comum ter essa confusão de, mas PI vai ser o que aqui nesse caso? É sempre a distância entre onde começa a última reta, no caso desse exemplo aqui, nessa estaca, até o ponto que a gente está fazendo interseção entre as tangentes em questão. Então, depois nos exemplos eu explico de novo, porque é um conceito um pouco chatinho, mas aqui trazendo para vocês primeiro como que isso funciona. Eu comentei antes ali com vocês a estaca, né, o estaqueamento, mas não apresentei devidamente o conceito para vocês. O que é o estaqueamento? Então, para implantar os pontos sobre o traçado, as normas de projetos internacionais utilizam a estaca como unidade de comprimento. Então, como é muito grande a nossa rodovia, não vale a pena a gente falar assim, no metro 1, no metro 2, no metro 3, né, fazer em metros ou, sei lá, quilômetros. Também ficaria pouco preciso.
Então, a gente faz aqui o estaqueamento, que geralmente, em termos topográficos, para um projeto de rodovia, a estaca ela corresponde ao comprimento de 20 ou 50 metros. E ela é implantada sob o eixo da rodovia, né, em projeção horizontal. E aí, né, quando um ponto a ser localizado não corresponde ao número inteiro de estaca, a posição dela é definida pela estaca anterior mais a distância em metros a partir daquela estaca anterior. Então, exemplo, a identificação da estaca ela pode ser utilizada com a anotação entre colchetes aqui, a estaca mais a distância em metros. Então, o A é o número inteiro de estaca que chegou até esse ponto referido e uma distância em metros até a estaca sequente, quer dizer, até o teu ponto. Vou mostrar um exemplo no slide posterior, que aí vai ficar claro para vocês o que é isso de representar em estaca. Então, aqui um exemplo. Esse ponto P, aqui no meio desse X, ele está distante 335,48 metros do ponto inicial do traçado, do ponto zero aqui de onde começou o nosso traçado. Então, ele vai ser identificado como a estaca 16, por quê? 335,48 dividido por 20, ele não dá um número exato, ele dá 16, alguma coisa. Então, ele vai estar na estaca 16 mais 15,48 metros, porque ainda faltam alguns metros para chegar na estaca 17. Então, é mais ou menos isso, estaqueamento. Vou fazer uns exercícios com vocês aqui nos próximos slides para ficar isso claro, né? Porque a gente só aprende na prática. Então, vamos lá. Aqui sempre aquela máxima que eu trago para vocês. Quem está interessado em realmente fazer, dá um pause e tenta calcular. No slide que vem, eu vou dar o resultado já, né? Então, qual que é o desafio aqui? Transformar essas distâncias em estacas espaçadas de 20 metros. Então, letra A. Se você dividir 9.487,95 por 20, vai dar 474 e uns quebrados. Aí você diminui 774 e faz vezes 20, que vai encontrar o 7,95. Vou fazer um rascunho aqui só dessa primeira para a gente deixar registrado. Perdoem a minha letra, mas o que é então esse primeiro resolvido? 9.487,95 dividido por 20 dá 474,3975. 0,3975 vezes 20 dá 7,95. Então, a gente está transformando, é como se fosse transformar decimal em horas, né? Quanto que é 1,5 horas? Né? 1h30. Enfim, é uma transformação em outra unidade. Então, onde que está essa estaca? 474 mais 7,95. Ela está entre a 474 e a 475. Então, é bem de forma semelhante que a gente vai fazer aqui para os outros exemplos. E aí, aqui eu mostrei diferentes resultados e como a gente pode encontrar esse tipo de representação. Faltou ainda um que a gente é comum de ver, em que o resultado ele está assim, entre colchetes. Então, sem este ou estaca escrito, apenas isso. Esse é o ponto que a gente está procurando, ou o ponto que tem que ser alocado, enfim, de início de curva, de final de curva, o PI, pontos interessantes da gente saber exatamente onde fica. Porque os demais a gente vai colocando de uma em uma, né? E vai alocando. Mas quando é um ponto notável de curva, a gente tem, muitas vezes, na maioria, né, quebrado mesmo o valor. Agora eu trago aqui um exemplo para vocês
um exercício também, para quem quiser resolver, de como calcular os elementos da curva que a gente acabou de aprender. Então, calcular os elementos geométricos de uma curva circular simples, considerando que o raio mínimo, então o raio dessa curva é de 200 metros, e o ângulo central é 32 graus, 12 minutos e 35 segundos. E também levar em conta que o estaqueamento é a cada 20 metros. Então, qual que é o primeiro passo? A gente precisa calcular a tangente e o comprimento, né, circular. Lembrando que se a gente fizer na calculadora ou no Excel, tem que lembrar de que nas contas se está em graus ou em decimal. A gente tem que fazer essa transformação. Então, vamos lá, fazer a resolução. A tangente tem essa equação e se fizer os cálculos, a gente chega aqui 200 vezes a tangente de 32, 12 minutos e 35 segundos, multiplicando, dá 57,75 metros. Façam a conta aí, porque lá nos exercícios do final da disciplina que vocês têm que entregar, tem um exercício bem parecido com esse. Então, façam o teste aqui para ver se vocês chegam nesse mesmo resultado, para ver se vocês fizeram as transformações certas aqui na hora de calcular a tangente. Essa tangente aqui, né? Porque tem essa tangente maior. Que aí, que em consequência, né, se vocês fizeram certo aqui, vai dar certo essa multiplicação e chegar nesse resultado. Então, realmente façam esse daqui. E o D, né, o desenvolvimento da curva. πr vezes AC dividido por 180. Então, também, se você está em graus, usa graus. Se tiver em radianos, volta lá no slide da aula que fala qual que é a equação para ser utilizada. Faça aí e veja, né, como prova real, se você está utilizando a unidade certa e chegando nesse valor. E aqui um exercício completo. Exercício 2, ele dá quase os mesmos dados que antes. Aqui tem uma novidade que ele já traz o PI. Então, além da tangente e do comprimento da curva, a gente tem que determinar as estacas, PC e PT. Então, esses dados aqui, a gente já tem na hora que a gente faz o traçado da rodovia, né? Vou aqui desenhar para vocês. Então, a gente viu que teria que ter essas duas retas. Ah, por quê? Porque aqui tem uma ponte já projetada, então a gente tem que passar por ela, então tem que estar nesse alinhamento exatamente. E aqui a gente vai chegar num ponto obrigatório, ponto A, que é um povoado, uma cidade aqui. Essas são as quadras da cidade. Ai, desculpa, gente. E aí tá, então a gente fez os nossos traçados, então o que a gente já tem aqui? Primeiro de tudo, a gente tem o PI, que é o ponto de interseção entre as tangentes. Também a gente já vai ter o AC, que é esse ângulo formado aqui. E como consequência, a gente vai conseguir alocar, como a gente está aqui numa curva circular simples, a gente vai conseguir alocar com facilidade o nosso raio. Que tem esse ângulo central também como AC. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque não é um número inventado aqui, né? Enfim, a gente não inventa esses números que estão partindo do cálculo. São os medidos em campo mesmo. Então, beleza. Vamos continuar aqui a resolução desse exercício. Quem quiser se desafiar e fazer aqui, dá um pause, resolve e continua. Então, beleza. Primeiro, a gente calcula a tangente e a distância, como mostrei no slide anterior para vocês. E depois a gente consegue chegar na estaca PC e PT. A estaca PC vai ser a estaca PI menos a distância T. Então, aqui, a gente tem a estaca 147 mais 12.
Ah, como que eu vou diminuir 70 disso aqui? Estranho, né? Aqui a gente tem que transformar em metros de volta para diminuir metros de metros. Então, como que funcionaria? A gente tem 147 vezes 20. Quando eu faço rápido, fica pior ainda. Mais, então vamos colocar entre parênteses aqui, porque primeiro tem que fazer isso, mais 12,4. O resultado disso daqui, a gente diminui de 70,10, que é a nossa tangente externa calculada. Diminuindo isso, a gente chega num valor inteiro, que é 144 vezes 20 mais 2,3. Mas como a estaca, o resultado a gente quer em estaca, a gente transforma de volta para a estaca. E aí chega nesse resultado de 144 mais 2,3. Então, a estaca 144 mais 2,3. Então, também aqui, usem como um desafio para vocês verem se entenderam o conceito dessa transformação e ver se chegam nesse resultado, porque isso também vai estar lá no exercício para vocês. E também vamos chegar aqui na estaca PT, que é a estaca PC, essa que a gente acabou de obter, mais o comprimento D, que também foi calculado. E aí, nessa conta aqui em cima, que eu mostrei para vocês por primeiro, aqui para transformar e fazer essa primeira conta de PC, a gente já chegou no valor em metros, então a gente já tem esse valor e soma de 137,27 e faz a transformação em estaca para chegar nessa estaca final de 150 mais 19,57. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Esse daqui tem os mesmos dados, mesmo desafio que antes, para a gente exercitar mesmo. Esse daqui não vou resolver com vocês, vou só mostrar o resultado no próximo slide, mas quem quiser resolver, fique à vontade. Então, aqui os resultados, desafio vocês a fazerem também, para ver se chegam nesses resultados, porque lá nos exercícios vai ser cobrado também, e é legal vocês irem com uma nota máxima. Então, é bom fazer aqui para aprender. Aqui, mais alguns exercícios, da mesma forma, a gente dá o raio, AC, PI, e vocês têm que calcular a tangente, o desenvolvimento, ponto de curva, ponto de tangente. Aqui, mesma coisa, só que aí só pede para calcular PC e PT aqui no final, mas para calcular isso vocês têm que calcular as outras partes. E aqui, ó, calcula o desenvolvimento da curva de um raio de 1.524 metros e ângulo central de 32. Então, mais simples ainda. E aqui o resultado para vocês conferirem. Agora a gente finaliza as curvas horizontais circulares simples. Vamos lá ver a transição? O primeiro de tudo, o que é a transição? Transição é esse traçado, né? Esse traçado, digamos assim, em vermelho, que em vez de passar de um trecho reto, esse em azul, para um trecho curvo, este em verde, então passar de tangente para curva direto, que era o que a gente estava aprendendo ali anteriormente na curva horizontal simples, vai ter uma transição, uma suavidade aqui, uma suavizada nessa transição da reta para a curva. Então, por que existe isso? Porque quando o raio é muito pequeno, dá muita sensação, e é físico mesmo, de que você vai sair pela tangente, você vai ser levado para fora pela força centrífuga. Então, você faz isso para melhorar tanto a segurança quanto o conforto nessa mudada, né, de trecho reto para trecho curvo.
E aí aqui o conceito é que você tem um raio infinito. Você não tem como definir qual que é o raio aqui, porque não é como na curva horizontal simples, não é um arco de circunferência. Aqui é um traçado diferente, não faz parte de um arco de circunferência. Então é um raio infinito, chamado de raio infinito, que vai da reta para o raio definido. Aqui no meio ainda vai ter um pedaço do raio circular que a gente acabou de aprender. Então, vamos entender o conceito do porquê que é calculado e por que é empregado essa transição, né? Quais são as funções? Então, vamos elencar as três principais. Primeiro, permitir a variação progressiva da força centrífuga. Então, o que vai ocasionar isso? Maior conforto, segurança e estabilidade no movimento. Segundo, permitir o aumento gradual da inclinação transversal. Depois a gente vai ter outras aulas para falar sobre a superelevação e a superlargura, mas principalmente aqui superelevação, que é essa inclinação transversal na via. Então aqui apenas uma antecipação do conceito, mas é nessa transição que é feito esse aumento gradual dessa inclinação enquanto você está fazendo a curva. E também um terceiro e principal função aqui da transição é manter o veículo na pista. Então, para ele ter ali condições ou raios condizentes para fazer a manobra durante a curva. Então, é físico mesmo, como eu comentei com vocês. Aqui no próximo slide eu vou mostrar melhor essa inclinação transversal, que antecipando esse conceito de superelevação. Então aqui, a gente tem o trecho em tangente, onde que a gente só tem o abaulamento da pista ali para a drenagem da pista. Quando a gente começa o trecho em transição, a gente já vai zerando a parte externa, a inclinação externa, para quando chegar no trecho circular, quando percorrer todo o trecho de transição, a gente já estar nessa inclinação máxima necessária para o veículo ser mantido na pista, né, transversalmente também. Aí desenvolve todo o trecho circular nessa inclinação, depois tem de novo o trecho de transição para zerar a parte externa e também ainda vai ter um espaço em tangente já para voltar para o abaulamento essa parte externa. Então lembrando que aqui a gente faz o cálculo das curvas simétricas, que é o que é recomendado e o que acontece nas maiorias das curvas que a gente trafega e projeta. Mas aqui a gente tem um outro conceito. Mas por que então que a gente aprendeu a curva simples e tem que fazer a transição? Não é todos os raios que demandam transição. Quando o raio é grande, e quão grande, né? Dependendo da velocidade da via. Existem raios que, a partir do qual não precisa transição, que você, por estar trafegando na velocidade x e ter aquele raio daquele tamanho já, vai ter essa forma gradual e, enfim, necessária para o veículo se manter na pista e não ter aquela sensação de ser jogado para fora. Então aqui está uma tabela mesmo que relaciona a velocidade com o raio mínimo a partir do qual não se precisa mais de transição. Então sempre que quando você projetar a via e ter um raio menor do que isso, vai ser necessário calcular a transição. Tá, mas tem um conceito que a gente tem que entender como que surge essa transição. Então, sob o ponto de vista geométrico, para que seja possível a concordância entre um trecho de transição, a tangente e o trecho curvo, é necessário que haja um espaço denominado afastamento entre a curva circular e a tangente. Então, como que acontece isso? Você está vindo com a tua tangente aqui,
E é como se deslocasse toda a curva para baixo. Mas quanto que vai deslocar? É esse afastamento P que a gente vai aprender a calcular. E aí tá, você está vindo com a tua tangente inicialmente traçada, porque ela tem que estar aqui. E aí vai ter uma transição, que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, ó. Então, desse ponto para baixo. Aqui continua sendo um trecho circular. E aí volta a ser tangente e chega de novo na... Quer dizer, volta a ser transição e chega de novo na tangente. Então, apareceu aqui pra gente um novo conceito, né? Um afastamento, que a gente vai aprender a calcular e também vai aparecer outros, porque aqui é nesse eixo, né, que apareceu o P. Mas nesse eixo aqui também tem uma diferença, né, de PC para cá, por exemplo. Então, aqui vai aparecer o Q, que depois a gente vai aprender a calcular. Enfim, outros conceitos também. Vai ter o início da transição, o final da transição, o início dela aqui e o final aqui. Outros cálculos que a gente vai aprender aqui nos próximos slides. Então, vamos aprender a calcular e identificar os elementos da curva de transição. Também uma curiosidade que esse conceito de ter esse afastamento aqui da curva para fazer a transição é chamado também de espiral, porque aquele raio infinito que aparece entre a reta e o trecho curvo, ele o modelo matemático dele é uma espiral. Então, vocês também podem ver em algum conceito, algum livro, esse sinônimo, transição igual a espiral. Só também para ficar na cabeça de vocês esse nome. Então, vamos apresentar aqui os elementos. Tudo começa com as tangentes, aqui em azul. A gente vai ter o PI logo de cara e também o ângulo central. Aqui temos um novo conceito, que é o ângulo central do trecho espiral, que é o ângulo formado entre a tangente e o trecho em espiral, que é aqui a transição, que começa aqui em TS e vai até SC. Então, é onde liga a tangente ao trecho curvo que foi deslocado. E também é aqui que fica o afastamento que antes eu mostrei para vocês, né, o conceito dele. Outros elementos. Temos aqui o TS e o ST. O que é isso? O TS ele marca o início do trecho de transição e o ST o final do trecho de transição. Então, TS, então, início de transição, vocês memorizam que o T está antes, então, início da transição, e aqui o T está depois, final da transição, uma forma de memorizar. Outro conceito que aparece aqui é o SC e o CS. Então, é onde começa a curva e onde finaliza o trecho curvo. Início do trecho circular e final do trecho circular. Aqui não dá tão certo o conceito que eu mostrei para vocês antes, né? Que se o T está antes é início da transição, aqui o C está depois, C de circular. Mas por que tem essas iniciais? Vem do inglês. Mas vamos tentar memorizar decorando mesmo. Início do trecho circular e fim do trecho circular. Aqui, esses dois pontos destacados em verde. E também aparece aqui outros conceitos, que é o x e o y, que são as coordenadas do ponto de início da curva circular. Então, esse afastamento, distância entre TS e SC, é o x, claro, não é a distância percorrida, é a distância nesse eixo, é x, e a distância percorrida nesse outro eixo é o y, que a gente também tem que calcular para saber locar exatamente esse ponto, e vamos aprender o cálculo deles. Outros conceitos que aparecem aqui. Aparece o Q, que é a abscissa do centro, então é a distância neste eixo do TS até o centro da curva.
tem o próprio centro da curva, né, da circunferência deslocada, por isso que é a linha, não é onde estava a nossa curva inicial, é depois que afastou ela, quanto que, enfim, é onde ela está. Aí tá, quando afasta, comentei com vocês lá naquele slide explicando sobre o conceito de como geometricamente é possível essa transição. Mas quando afasta, aparece duas distâncias, que é o afastamento e essa abscissa do centro. Então, temos o quê? O próprio centro da circunferência deslocada. Temos também o ângulo central do trecho circular, então onde ainda se mantém circular, forma esse ângulo aqui. Temos o desenvolvimento do trecho circular, que é a distância entre SC e CS, então forma esse DC. Temos o raio do trecho circular e também essa distância entre o ponto de interseção e a curva circular. Eu passei rapidamente, mas depois, na hora de calcular todos os elementos da curva, vai ficar ainda mais claro. Então, aqueles eram os elementos que aparecem geometricamente na curva, só que aqui temos outro conceito, que a gente precisa aprender a calcular e entender ele. Existe um comprimento mínimo e um comprimento máximo dessa transição. Não tem um número mágico, assim, a hora que afasta vai estar lá a transição. Não. A gente tem que calcular, ela pode ser vários valores, um intervalo de valores entre o mínimo e o máximo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que se calcula esses comprimentos. Mas vamos lá, tentar entender qual que seria o comprimento mínimo e o comprimento máximo. Então, lembra lá do papel, lá no início, quando eu comecei a falar de transição, que eu falei que é onde permite a variação progressiva da força centrífuga? Então, para alcançar esse objetivo de fazer essa variação, ela tem que ter um comprimento mínimo. E como que se calcula esse comprimento mínimo? Que eu vou mostrar depois, tem vários conceitos, várias formas de calcular, a gente vai calcular por 3 formas. Então, tem um comprimento mínimo através dessa dedução, dependendo da velocidade, dependendo ali de alguns critérios, você tem esse comprimento mínimo. Beleza. E também existe um comprimento máximo, porque aqui nesse esquema a gente vai conseguir ver um pouco melhor. Então, aqui a gente tem a força centrífuga e aqui o estaqueamento, né? O quanto que a gente está percorrendo a rodovia. Enquanto você está numa reta, a tua força centrífuga ela é 0. Quando você começa a transição, então LS é o que denomina a transição, você está em TS, que é onde você começa a transição. Aí tem a sua variação progressiva até chegar na força centrífuga máxima, que é lá no trecho circular. E o trecho circular ele vai de SC até CS. Então, você vai tendo a tua força centrífuga máxima até voltar a ser a transição de novo, tem de novo esse comprimento até chegar em ST, que aí volta a ser tangente. Aí, a gente tem o comprimento mínimo, esse LS mínimo que eu comentei com vocês, que é através ali da física mesmo, para você ter essa transição e conforto. Mas também tem um comprimento máximo. Qual que seria o comprimento máximo? Quando você não tem mais trecho circular, você aumenta tanto essa parte do LS que chega a coincidir, né? Se você adota o comprimento máximo, coincide o LS com o outro LS, sempre coincide isso, mas o que eu estou dizendo que vai coincidir aqui? O SC e o CS, então você nem vai ter mais o trecho circular, se você adotar o LS máximo. Então, isso não pode acontecer, de aumentar, de ser mais do que isso o LS. Então, esse que vai ser a nossa conta para chegar
no LS máximo e adotar um LS entre o mínimo e o máximo. Vou passar aqui para as contas para ficar isso ainda mais claro nas nossas mentes. Vamos ver como que encontra. Primeiro de tudo, vamos entender o comprimento mínimo. Existem três principais métodos para calcular esse comprimento mínimo. Depois a gente vai fazer uma média entre os três para adotar. Isso vai muito do projetista, pode até ter quartas maneiras, quintas maneiras de calcular. Mas aqui eu vou apresentar para vocês as três mais utilizadas. E aí também não dá para ser tão genérico e pegar apenas uma. Então por isso que eu vou mostrar aqui as três principais e a gente vai adotar uma média aqui para a disciplina. Então, o primeiro deles é o critério dinâmico ou de Barnot, que ele traz o conceito de velocidade e do raio circular da curva. Então, faz algumas deduções para chegar nesse valor, que é 0,036 vezes a velocidade de projeto ao cubo, dividido pelo raio da curva circular. E o que ele leva em consideração para chegar nesse 0,036? Que é a máxima aceleração centrífuga que o corpo humano ele não sente desconforto. Então, através ali da aceleração, da gravidade, através de algumas deduções de conforto mesmo, chega nesse 0,036 vezes V ao cubo dividido pelo raio circular. O segundo critério é o critério de tempo ou de segurança. O que ele leva em consideração para chegar nesse valor de 0,555 vezes a velocidade? Que é o tempo de 2 segundos que o condutor leva para virar o volante, dependendo da velocidade de projeto. Então, fazendo deduções, chega nessa equação. E também tem o critério estético, que é uma forma tabelada, dependendo da velocidade, que leva em conta o conceito de superelevação, para você ter ali, dependendo da tua superelevação e da tua velocidade, se ela for maior ou menor de 80 km por hora, vai variar também, tem duas tabelas, vai ficar mais harmônico a tua transição, adotando esse valor de comprimento mínimo. Então, vou mostrar para vocês a seguir a tabela desse último, critério estético, mas o valor mínimo nem é a média. Eu falei para vocês que era a média, mas não. Se eu tenho três valores mínimos, para eu atender os três ao mesmo tempo, eu vou ter que adotar o maior entre eles, porque adotando o maior, os outros dois critérios vão ser atendidos, porque você está acima do mínimo exigido entre os três ao mesmo tempo. Então, aqui é o terceiro critério para o comprimento mínimo. Então, dependendo da superelevação adotada e da velocidade de projeto, lembrando que o conceito de superelevação a gente vai ver mais para frente, vai ter o comprimento adotado. Então, por exemplo, se a minha rodovia tem velocidade de projeto, velocidade diretriz de 80 km por hora e uma superelevação de 8%, o comprimento mínimo é 60. Então, temos o terceiro valor aqui e o maior entre eles vai ser o nosso comprimento mínimo adotado. Agora, vamos ver como que faz o comprimento máximo? O comprimento máximo, ele é através dessa equação, que é puramente geométrico. Para quando SC e CS coincidirem, o LS vai ser esse tamanho. Π vezes AC vezes o raio circular dividido por 180. Então, é quando você vai fechar totalmente, vai coincidir, enfim, SC e CS, que é o trecho circular. E qual que vai ser o comprimento adotado? Isso que eu me confundi antes falando que vai ser a média. Vai ter o comprimento mínimo e o comprimento máximo. Qual que eu vou adotar? Tem três formas também de você adotar. Pode ser a média entre o mínimo e o máximo. Pode ser o dobro do mínimo. Claro, se ele ficar abaixo do máximo, E também existe o conceito de comprimento desejável,
que também tem uma teoria por trás e chega nessa fórmula, nessa equação, que é 0,072 vezes V ao cubo dividido pelo raio. E aí também a gente vai ter que ver se está atendendo o mínimo e o máximo. E aí ainda tem projetista que pega esses três valores, né, mínimo e o máximo, a média, o dobro do mínimo e esse desejável, e faz a média desses três. E chega aí num comprimento mágico. Então agora a gente já percorreu 1 hora de aula. Então eu vou falar para vocês, se vocês estão vendo do início ao fim, sem nenhuma pausa, para fazer uma pausa, porque agora vai vir a parte prática, né? A gente vai fazer um exercício aqui para falar sobre a curva de transição num exemplo. Então vamos lá. Para a gente entender os parâmetros e as equações matemáticas vistas até agora, vamos fazer esse exercício. Então, o que a gente tem de introdução? A curva de uma rodovia tem os seguintes elementos: velocidade de projeto de 100 km por hora, o ângulo de deflexão, então aquele ângulo entre as tangentes, de 40 graus, a curva circular tem raio de 700 metros, a superelevação é de 6% adotada e a largura de faixa de tráfego é de 3,6. Além disso, o ponto de interseção entre as tangentes, que é o PI, ele está na estaca 144 mais 19 e o estaqueamento é a cada 20 metros. Aqui uma curiosidade que eu esqueci de falar antes. Por que eu estou falando a faixa de tráfego de 3,6? Porque algumas tabelas e algumas equações, elas são para esse tipo de faixa. Se fosse outro tipo de faixa, existem outras equações a serem utilizadas. Então, só para deixar claro que todas as equações que eu apresentei são para essas condições aqui, de faixa de 3,6. E o que pede para determinar? Então, temos que determinar, primeiro de tudo, o comprimento de transição mínimo, máximo e o adotado, o afastamento da curva circular em relação às tangentes, que é o P, a abscissa do centro, que é o Q, o ângulo central do trecho em espiral, o ângulo central do trecho circular, o desenvolvimento circular, as coordenadas do ponto CS e SC, a tangente externa da curva de transição e os pontos notáveis, os principais, que é para isso que a gente calcula todos os outros, que é onde começa a transição, onde ela finaliza, né, onde que termina o trecho circular e onde termina a transição e volta a ser tangente. Então, aqui é importante vocês fazerem para ver se vocês chegam nos resultados, já que lá também nos exercícios finais da disciplina vai ter um exercício muito parecido com esse, solicitando aqui, se não me engano, os mesmos itens para serem calculados. Primeiro de tudo, será que é necessário transição aqui? Verifica a necessidade. Na introdução, a gente viu que a velocidade de projeto era 100 km por hora e que o raio ele era menor do que 1900. Então, necessita transição. Então, vamos continuar o cálculo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o comprimento desse trecho de transição. Primeiro de tudo, a gente tem aqui o comprimento mínimo, pelas três regras antes demonstradas. Então, primeiro, a gente faz aqui pelo critério do tempo ou segurança, que mudou a ordem, né, do que eu apresentei antes, mas enfim, são os três critérios. Chega aqui a um valor de 55 metros, pelo critério dinâmico de Barnow, 51,43, e pelo critério estético, que é olhando na tabela, a gente chega a 60 metros. Então, qual dos três que a gente vai adotar? E também temos o comprimento máximo. O comprimento máximo é aquela equação que eu mostrei para vocês. Aquela que eu mostrei para vocês é se estivesse em graus. Essa aqui é se estiver em radianos UAC. Fazendo a conta, a gente chega em 488,69 metros.
Aqui algumas coisas apareceram antes, mas vai fazer sentido aqui no slide. Então, qual que vai ser o adotado? A gente tem aquelas 3 regras que eu comentei. Ou é a média do mínimo com o máximo, ou é o dobro do mínimo, ou também tem esse LS desejável. Então, o mínimo, qual foi o adotado? O 60, que é o maior entre os 3, então vai estar atendendo o mínimo das 3. Qual que é o máximo? Esse 488. E aí, fazendo as 3 contas, são esses valores aqui apresentados. E aí, qual que vai ser o adotado? Aqui eu optei por ser a média entre os 3. E como é bom a gente adotar um valor múltiplo de 10, porque lá em campo é difícil a gente ter uma precisão maior do que essa, então a média entre esses 3 valores arredondado para um múltiplo de 10 deu 170 metros. Atende porque está maior que o mínimo e menor que o máximo. Então, beleza. Dando esse LS, vamos dar continuidade aos cálculos. Próximo passo é o cálculo do ângulo central do trecho em espiral, que é esse ângulozinho aqui. O cálculo dele é LS, então o 170 que a gente acabou de encontrar, dividido por 2 raios circulares, que é 700. Então, esse é o valor. Isso em graus, então, ou 6 graus, 57 minutos e 26 segundos, ou 6,9573 graus, ou em radianos, este valor. Agora, vamos para o próximo. E esse mesmo ângulo, né, que acabei de mostrar, ele também aparece aqui, né? Então, encontramos esse primeiro. Agora, vamos encontrar o ângulo central do trecho em trecho circular, que é esse aqui em roxinho. Então, quarto passo. O que é, então, esse ângulo? É o AC, que é o ângulo inicial lá que foi dado, de 40, menos 2 vezes o ângulo que a gente acabou de encontrar. Então, se for usar em decimal aqui, e aí encontra também esse ângulo aqui, ângulo central do trecho circular. Beleza, calculamos o ângulo do trecho em espiral, o ângulo do trecho circular. Agora, vamos calcular o desenvolvimento circular. Esse aqui também vem de uma regra de 3, de ângulo versus comprimento circular e raio, onde esse ângulo vezes o raio faz a gente encontrar esse desenvolvimento. E esse ângulo, ele é AC menos 2 θ, acho que é θ, né? Enfim, 2 vezes esse ângulo. Vezes o raio, a gente vai encontrar o desenvolvimento circular. Aqui, o ângulo, ele tem que ser em radianos para utilizar essa equação aqui. Senão, teria que ser aquela equação lá, dividido por 180, que a gente fez antes, que faz a relação, se 180 tá para... Quer dizer, se 360 tá para 2πr, então esse ângulo aqui tá para DC. Mas aqui, né, nessa equação aqui, a gente usa o ângulo em radianos e chega nesse resultado de 318,692 metros para o desenvolvimento circular. Vamos para o próximo passo, então. Então tá, vamos para os próximos passos. Encontramos o D, agora vamos encontrar as coordenadas do ponto SC em relação ao TS, que é X e Y. Então, desse ponto aqui, essas coordenadas. Aqui já mostrei o resultado, né? Não estava na ordem a aparição das coisas. Mas o cálculo é esse, né? Não tinha mostrado para vocês as equações. Enquanto eu vou fazendo aqui, que eu vou mostrando as equações. Então, o X, ele é o comprimento vezes essa equação aqui, né? De 1 menos o ângulo sobre 10, depois ele é elevado à quarta por 216, enfim. E o Y é
essa equação aqui. Essa eu não vou saber explicar para vocês a dedução, mas parece muito aquilo de soma de derivada, né? Que a gente vai tendo até o infinito aqui. Mas enfim, essa é a equação e a gente encontra o x e o y. É tudo um passo a passo, mas no final vocês vão ver que encontra o que a gente quer, que são os pontos notáveis da curva. Vamos para a próxima equação, então. Próximo passo é o cálculo das coordenadas iniciais da curva circular sem deslocamento, que é o afastamento P e o Q. O afastamento P tem essa equação, que é o y que a gente acabou de encontrar, menos o raio vezes 1 cosseno desse ângulo. Então, encontramos esse afastamento de 1,71 m, ou 1,72 m, né, aproximando. Então, comentei com vocês que é bem pequeno esse afastamento, né? Mas já é necessário para fazer a transição aqui nesse local. E o Q é o x que a gente encontrou, menos o raio vezes seno desse ângulo. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é a gente calcular a distância externa entre a curva circular e o ponto de interseção PI. O que é essa distância externa? Esse E, que vai dar mais ou menos o afastamento que teve. Já tinha uma distância entre PI e a curva inicial, mas depois que afastou já aumenta esse deslocamento. Isso nesse eixo aqui é vertical. Como que faz esse cálculo? Esta equação aqui, onde RC mais P sobre cosseno de AC sobre 2, menos o raio. Aí a gente encontra esse afastamento aqui, que não é chamado de afastamento, e sim a distância externa entre a curva circular e o ponto PI, o E. Próximo passo. Então, encontramos o E. Agora, temos que calcular a tangente externa, que aqui nesse caso é TT. A tangente, ela vai ser Q mais R mais P vezes tangente de AC sobre 2. Então, essa distância mais esta daqui, que tem essa equação. E aí a gente encontra a tangente externa de 340,363 metros. Aí aqui uma observação. Quando na equação a gente tem seno, cosseno ou tangente, a unidade do ângulo vai depender de como está configurada a tua calculadora, ou então o Excel, o que você está usando para fazer as contas. Isso é bem importante. É por isso que eu falo para vocês irem tentando aqui junto, para ver se vocês chegam nesse resultado e ir mudando a configuração, caso necessário. E aqui a gente chega nos pontos notáveis, que é o que a gente mais quer encontrar. O TS, o que ele vai ser? O TS, ele é a estaca PI, que foi dada no exercício, menos a tangente. Então, fazendo essa conta, como ensinei para vocês, tem que transformar em metros primeiro. Então, fazer a estaca vezes 20 mais 19, aí depois diminuir por esta distância e aí encontra estaca 97 mais 18,636. A próxima aqui, percorrendo o nosso trajeto, SC. SC, ele vai ser a estaca que a gente acabou de encontrar, mais o comprimento de transição, que é 170. Então, somando esse comprimento, a gente chega na estaca SC. Que aí a gente tem aqui estaca 106 mais 8,63. Enfim, todas essas casas decimais. O próximo ponto aqui é CS, que vai ser a estaca que a gente acabou de encontrar, mais o comprimento da curva circular, o DC que a gente encontrou, que era 318,69. Encontramos a estaca CS, restando a ST, que vai ser também, é tudo cumulativo aqui, né?
a estaca CS mais 170, porque aqui também tem o comprimento de transição. E aí aqui a gente encontra os nossos 4 pontos notáveis, muito importantes de serem alocados no local certo para realmente se respeitar essa transição, o trecho circular e o outro trecho de transição. Então aqui só reforçando para vocês as equações que chegam em cada um dos resultados, né? TS, SC, CS e ST. Agora que a gente passou pela parte de curva de transição, que mostrei o conceito, né, onde que estava cada elemento, aí mostrei como calcular cada elemento no exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês 2 tipos de curva que eles não são comuns e também não muito recomendados. Só costumam ser usados em interseções de rodovias, né, onde você precisa ter ali aquele tipo de composição de curvas, ou então quando você está passando por um projeto de ferrovias também é utilizado esse tipo de curva. O conceito aqui geométrico é muito parecido com a geometria de ferrovias, mas enfim, vamos lá. Curva horizontal circular composta, a primeira que eu vou mostrar para vocês. É a curva formada por 2 ou mais curvas circulares simples, consecutivas, com raios diferentes, né? Conforme indicado aqui nessa figura. Em geral, esse tipo de curva ele é pouco projetado, pouco usado nos projetos de engenharia. Então, o uso, como comentei, é recomendado só em caso de que precise fugir de algum obstáculo do terreno que não tem outra forma de fazer e tem que ser evitado, né? E aí, como comentei antes, ele pode também ser usado em interseções rodoviárias e em casos especiais de ferrovias. E também existe a curva horizontal reversa, que é aquela formada por 2 curvas consecutivas, simples, de curvaturas iguais, pode ser, mas com centros opostos. Como assim? Como representado aqui. Vem uma curva para a esquerda e depois uma curva para a direita. Pode ter raio diferente também, mas geralmente tem o mesmo raio. E o tratamento geométrico desse tipo de curva horizontal é geralmente utilizado por 2 curvas independentes. Você calcula uma, depois calcula outra. A diferença é que o PT dessa curva vai ser o PC da próxima, né? E aí faz o cálculo ali de forma independente. Então, esses tipos de curva, como a anterior, ela tem que ser utilizada em casos bem especiais, mas nesse caso tem ainda uma colocação a mais, que ele só pode ser utilizado em curvas simples, porque não tem como empregar uma superelevação aqui, então não tem como ter uma transição, então os raios têm que ser bem maiores, porque não tem como você acabar uma transição para um lado e aí já começar a transição para outro, quer dizer, superelevação para um lado e já começar a superelevação para o outro, porque você não tem o trecho de transição. E como que isso vai acontecer? Em raios muito grandes ou então em velocidades muito baixas, em que dá para ser um raio menor sem esse trecho de transição. Então, apenas curiosidade mesmo para vocês saberem que existem esses 2 tipos de curva, mas que não são recomendados. E aí aqui, na parte final da aula, eu vou mostrar um pouco sobre a alocação das curvas horizontais no terreno. Então, como que a gente faz a alocação da nossa visualização horizontal, a visualização de cima da rodovia. Então, um projeto, quando ele é terminado, né, que você tem todo o traçado, todas as estacas e todos os pontos, ele tem que ter a sua alocação ou implantação no terreno, né? Ou seja, posicionar aquele teu traçado na rodovia. Então, se trata de localizar os principais elementos da rodovia seguindo um sistema de coordenada utilizado na elaboração do projeto. Então, imagine,
Vocês têm um traçado de uma rodovia, então tá vindo uma reta, uma primeira curva, aí passa uma outra reta, vai para outra curva. E aí você tem o estaqueamento, né? Quando é uma reta, a cada 20 metros, aí começa uma curva aqui, numa estaca quebrada, vai fazendo, continuando aquele estaqueamento a cada 20 metros. Aí acaba o estaqueamento, começa o estaqueamento na curva, enfim. Você tem todo esse estaqueamento num software, né? Vamos supor, Civil 3D. E aí você consegue encontrar a coordenada de cada uma das estacas. Tendo isso, você consegue carregar essa caderneta, levar para uma caderneta de campo, ou seja, colocar um número, um nome em cada um dos pontos e levar, seja para uma seção total, um GPS, né, independente da tecnologia e equipamento que você utilizar. Aí, tendo essas coordenadas, você consegue utilizar geralmente um desses 3 modos de locação, que é o método das coordenadas totais, o método das deflexões e das cordas e o método das coordenadas parciais. Então, o das coordenadas totais, ele é atualmente o método mais simples, né, que após calcular os parâmetros da curva, você carrega, né, como comentei aqui, todos os pontos no seu equipamento e vai alocando os pontos da curva. Então, esse é o mais simples. Esses aqui você demanda de cálculos lá posteriores, que você tem as coordenadas iniciais, dependendo da situação lá em campo, você vai indo calculando para ir locando as próximas. Esses eram métodos mais antigos, por exemplo, esse das deflexões e das cordas. Lembra lá do AC sobre 2, que eu comentei lá na curva simples? Tinha lá aquele ângulo AC sobre 2. Opa! O AC sobre 2, que ele era igual a esse ângulo, que eu sempre esqueço o nome dele. E também tinha o C, que era aquela corda que eu comentei por cima com vocês e a gente nem calculou nenhum desses 2 parâmetros. Isso era muito utilizado quando você tinha que usar cordas mesmo, ou correntes até, para alocar. Porque através desse ângulo que você encontrava, você esticava uma corda e chegava no outro ponto. E esse das coordenadas parciais, ele não é mais também muito utilizado, porque é o que demanda de cálculos posteriores, aquele por caminhamento que a gente aprende lá em topografia, ou quem trabalhou com isso depois também, com agrimensura, enfim. Então, por fim, que o método mais utilizado é o método das coordenadas totais. Independente, então, como comentei, do equipamento que você for utilizar. Aí aqui um exemplo de locação de rodovia com estação total e aqui por GPS. Qual que é a diferença, né, para quem nunca trabalhou com esse tipo de equipamento? Esse daqui você tem o equipamento e faz a visualização do alvo. Então tem alguém ali segurando o alvo e vai falando para a pessoa, não, o ponto carregado está mais para a direita, vai um pouquinho mais para lá, não, está mais para a esquerda. E até, não, vem para frente, para trás, enfim, até chegar no ponto locado e aí fazer a cravação da tua estaca. O do GPS, você tem no próprio equipamento carregado o local que você tem que parar. Então, você vai andando com o equipamento até que ele vai te mostrar aqui, é aqui mesmo. Aí você faz também a cravação dessa estaca. O que mais acontece em campo é a união dos dois. Por quê? Quando você tem um local aberto, como esse dessa foto, os dois vão funcionar muito bem. Porém, se a estrada fosse embaixo de uma mata fechada, exemplo aqui, embaixo dessa mata, muitas vezes o sinal do GNSS ele não é muito confiável, não chega, dependendo se é muito fechado ali. Seja por mata ou por montanhas, né, em um dos lados, enfim. Então, vai ter que ser esse por visualização direta, que é a estação total, que ele funciona em qualquer local. Só que esse
por sua vez, o GNSS, ele é mais prático e mais rápido. Então, quando ele funciona, ele é bem mais recomendado. Beleza? Então, aqui a gente finaliza o conteúdo. Agora eu vou deixar um exercício para vocês resolverem sobre a curva de transição. Qual que vai ser o exercício? Seja uma rodovia cuja velocidade de projeto é 100 km por hora, calcular os parâmetros geométricos e os valores das estacas dos pontos notáveis de uma curva circular com transição, considerando que o raio no trecho circular é de 600, o ângulo de deflexão entre as tangentes é de 60 e a estaca PI está na estaca 847 mais 12,2 metros. E que o comprimento do trecho de transição é igual a 120 metros. Então, gente, o que a gente tem aqui? A gente já tem a velocidade de projeto, pede para chegar nos pontos notáveis, então esse é o último passo, né, que está pedindo para chegar, mas a gente sabe que para chegar nisso a gente precisa calcular todos os outros parâmetros. A gente tem também o raio, aqui, dado, o ângulo de deflexão, o AC, o PI, e também, gente, aqui ó, já foi dado o comprimento de transição. Então, o L, o LE, muitas vezes chamado. Então, já não precisa fazer aquele cálculo de comprimento mínimo, comprimento máximo, e aí faz todos os métodos e chega no LE. Ele já deu o comprimento de transição. Então, aqui, só pausa quem está querendo resolver. E quem quer ver a resolução, então pode continuar o vídeo. Então, assim, eu vou mostrar a resolução, porque eu já fiz com vocês lá naquele exemplo. Então, aqui está o resultado para o ângulo de deflexão do trecho em espiral, então, em radianos e em graus. Aqui estão as coordenadas do ponto TS, né, que a gente calcula. Aqui estão as coordenadas da abscissa, do deslocamento, tanto o Q quanto o afastamento. Aqui a gente tem a tangente externa. Podemos ter também aqui, na mesma ordem, porque a gente já tem esses dados, o desenvolvimento da curva circular e aqui o afastamento. Quer dizer, não é o afastamento, né? É a distância de PI até a curva afastada. Tendo esses valores, a gente consegue chegar nos pontos notáveis. Então, aqui, os pontos notáveis. O início do trecho em espiral, que vai ser PI menos a tangente, então essa é a estaca. Início do trecho circular, que é a estaca passada mais o comprimento de transição. O final do trecho circular, que é a estaca passada mais o desenvolvimento circular, e o final da transição, que vai ser o final da parte circular, mais o comprimento de transição dado. E aqui a gente chega no resultado final desse exercício. E aqui a gente chega no final da unidade 3. Aqui, gente, a gente já está sabendo fazer a planta de uma rodovia, porque na aula passada a gente falou como escolher um traçado e aqui a gente falou como projetar as curvas. Então, o que tem numa planta? As retas e as curvas. Então, as retas não precisam ser calculadas, apenas a gente tem que saber aqueles detalhes do estaqueamento, né? E as curvas a gente aprendeu. Então, quando você tem uma curva simples, faz aquele primeiro cálculo, um pouco mais simples, encontra os pontos notáveis PC e PT. E quando tem uma transição, você chega nesses 4 pontos notáveis que a gente viu no slide passado e consegue chegar ali no estaqueamento final da tua rodovia, que é basicamente o que vai estar na nossa planta. Claro, sempre vai estar representado o maior número de detalhes possíveis. Por exemplo, ponte, se existe uma interseção, as estacas em si no eixo da rodovia. Agora me fugiu. As curvas, né? Os pontos notáveis. Se tiver a mata, enfim, detalhes para você se localizar melhor ali, algum povoado.
E também tem que estar ali na nossa planta, sim, estava me fugindo isso, as curvas de nível. Então é legal estar representado para a gente entender também como que está o relevo. Claro, não vai ser só o eixo da rodovia. Se a gente sabe a largura dela, a gente pode dar um offset para cada lado para representar melhor a largura da rodovia ali em planta. E aí, se quiser trabalhar nos detalhes, é recomendado fazer os detalhes, acostamento, se tem talude, deixar o offset representado, que a gente viu também lá na seção transversal, quando eu apresentei para vocês esse conceito, depois a gente vai ver melhor, mas esses detalhamentos, de onde que para de mexer a rodovia e passa a ser natural o terreno, é o offset, né? Enfim, deixar o mais detalhado para quem vai ler aquela planta consiga alocar bem certinho. E dito isso, então, a gente finaliza aqui a unidade 3 e a próxima unidade é onde a gente vai ver os elementos da seção transversal da rodovia. Que nem comentei do offset, a gente vai rever ele lá, mas vamos ver também outros elementos que estão representados na seção transversal que porventura possa voltar aqui para ser representado em planta. Mas tem um projeto só para isso, para a gente representar as seções transversais de cada seção da rodovia. Beleza? As seções transversais de cada seção da rodovia. Beleza? Até lá!